Estamos no hebraico bíblico. Você está vendo o texto sagrado da Bíblia hebraica, lembrando que começa da direita para a esquerda a leitura, e a gente se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo também 1. Esse é o versículo 1, começa daqui em diante. A primeira palavra que está em destaque é Bereshit, é uma junção de termos. Esse B é uma preposição no princípio. Logo, é comum haver essa associação ou junção de palavras com preposição, artigo, etc. e tal. Depois de Bereshit, nós vamos analisar o verbo famosíssimo bará. Bará. Bará tem se dito muita coisa sobre ele que não tem nenhum respaldo linguístico ou gramatical. A informação precisa que você tem que guardar é que é sempre usado para a atividade criativa de Deus. Em outras palavras, indica a ação criadora do Eterno, Bará. Aqui ele tem o sentido de criar. Acontece que ele tem outros sentidos. Isso mesmo. Mas é assunto lá para frente, quando vocês se aprofundarem no texto bíblico da Tanar, que é a Bíblia hebraica. Essa palavra aqui, Elohim, é Deus. Note que ela termina com im, e quando termina com im, indica um plural masculino. Acontece que Elohim aqui é traduzido como Deus ou divindade, como você queira entender, sendo que em alguns momentos da Bíblia hebraica ele vai ter o sentido de anjos. Isso mesmo, anjos. A Bíblia hebraica tem as suas nuances, tem algumas coisas que a gente não entende muito, a não ser se a gente fizer uma imersão na cultura, etc. e tal. E falando em etc. e tal, aqui aparece o et. Et não é traduzido em nossa língua portuguesa. Geralmente se coloca um sinal como de um asterístico para indicar que, neste caso aqui, a única função dele é demonstrar mais especificamente o objeto do verbo. Em outros momentos, ele vai aparecer para indicar o objeto direto, enfim, sempre com uma função de marcação. Algo muito comum que nós vamos ter na Bíblia hebraica é esse Ra, a pronúncia Ra, um rete com patá. Digo, um re com patá. O re tem essa aberturazinha aqui no lado esquerdo, re. No caso aqui, o re com a ra. Esse ra é o artigo definido. Na Bíblia hebraica, e no texto vocês vão observar que as palavras são juntas e misturadas. É o que às vezes a gente faz na pronúncia de alguns termos. Vou dar um exemplo. A palavra por isso. A gente, na hora de falar, a gente fala por isso. Isso na questão da enunciação. Agora, acontece que aqui no hebraico, a gente fala tudo junto porque realmente está atrelado, está associado. Da mesma forma que a palavra, ó, bereshit. Esse B é uma preposição, está juntinho da palavra reshit. Ou seja, é tudo isso que você precisa ir aprendendo aos poucos. Mais um verbo conjuntivo, que você já é uma conjunção, entra aqui como uma conjunção, aqui você vai ter uma conjunção como se fosse e. Lembrando que aqui repete o e, que não tem tradução,
Mas, como tem um V, ele entra aqui como conjunção, e mas você lê aqui da seguinte maneira: Ve'et, ve'et. Et não tem tradução, como eu disse, mas o V soa como tradução, e esta é a pronúncia. Ve'et. Bereshit, bara Elohim, et Hashamayim, ve'et. Se você está iniciando, está aprendendo sozinho o hebraico, aos trancos e barrancos, e você fizer a seguinte pronúncia, tipo Ha, Sha, Ma, In. Não fique preocupado com a pronúncia, só o fato de você ter identificado as sílabas e formado a palavrinha Hashamaim, você observa que você está marcando esse im. Depois você ajusta com o tempo a pronúncia, vou dizer assim, mais próxima, ou quem sabe a correta. Se você pronuncia livro Sefer ou fala Sefer, isso é de menor importância. Você não vai ficar conversando com ninguém em hebraico. Você vai apenas fazer a sua leitura, tá bom? Fica aí esse incentivo. E se você faz essa marcação tipo Hashamaim, para entender que termina em im, fique à vontade. O importante é você saber identificar cada sílabazinha, ó, que eu estou aqui colocando dentro do, do texto hebraico. Isto que é importante. E para fechar, Haaretz. Haaretz, no caso aqui, a terra. Traduzindo, no princípio criou Deus, os céus e a terra, e termina com esses dois pontinhos aqui. Esses dois pontinhos aqui indica o final do versículo. Você vai ver um outro versículo, o versículo 2. Olha onde eu estou marcando aqui. Termina aqui, ó. Começa, o 2 começa aqui, ó, onde estou sinalizando, e vai terminar aqui. O próprio texto massorético vai indicar onde termina o versículo. Fica mais fácil para a gente, né? Ó, termina aqui, começa aqui no 1, versículo. Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ou Hashamai, ve'et haaretz. Uma outra coisa que eu posso destacar antes de terminar esse vídeo é o seguinte. Aqui a palavra Elohim, algumas pessoas, deixa pra lá, Elohim, algumas pessoas não pronunciam o re e elas vão pronunciar, portanto, Elohim, o Elohim. Seja Elohim, Elohim, o importante é que você sabe que se refere a Deus. Bateu os olhos aqui, Deus, tá certo? Eu faço essas observações porque pode variar muito de professor para professor, de gramática para gramática e assim por diante. Então, você está percebendo que no estudo do hebraico tem vários detalhes, tem várias exceções, vocês vão ver lá para frente, e a gente precisa se adaptar e saber lidar com essas diferenças, inclusive culturais e linguísticas. O mais importante é que você siga em frente no seu estudo, principalmente do hebraico bíblico, para quê? Para ler a palavra de Deus em hebraico. Agora, naturalmente que para traduzir, você precisa ter um dicionário realmente substancial que vá atender essa demanda, uma vez que a tradução é um processo difícil, árduo, porém muito recompensador. Deus abençoe e até o próximo vídeo.